Boa noite a todos, queridos, que estão participando dessa live. Boa noite e a paz a todos aqueles que vão ouvir depois dessa meditação. E o tema de hoje, queridos, é a continuidade do estudo da semana passada, onde vimos que a igreja não pode repetir os mesmos erros, os mesmos pecados do povo de Israel. E se você não assistiu essa ministração, não pôde participar, até o fim de semana eu vou estar publicando ela no canal do YouTube. Assista, passe para outras pessoas, enfim, transmita para outros, faça com que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Exortações tão profundas para a igreja que Deus está trazendo para mim e trazendo para cada um de nós que somos igreja. E o tema de hoje, nós vimos na semana passada que o povo de Israel cometeram pelo menos 5 pecados que nós não podemos repetir. Eu vou citar aqui rapidamente. O texto foi 1 Coríntios 10, 1 a 12. E os pecados que nós não podemos repetir é cobiçar as coisas más, idolatria, fornicação e prostituição, tentaram ao Senhor, tentaram a Cristo, murmuração e reclamação. Hoje, nós vamos nos ater no primeiro erro, no primeiro pecado, que é, eles cobiçaram as coisas más, e a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que é para nós não repetir esse tipo de conduta. Cobiçaram as coisas más. E aonde é que está escrito isso? Números, capítulo 11, versículo 4 a 6, cita esse pecado. O que aconteceu lá? Diz a Bíblia, em Números 11, 4 a 6, o vulgo, uma parte do povo que estava no meio, do povo de Deus, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará comer carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. E agora nossa alma se seca, porque coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Números 11, 4 e 6. É essa reclamação aqui, é essa rebelião aqui, é essa murmuração aqui, que o apóstolo Paulo está nos advertindo como o primeiro pecado. Cobiçaram as coisas más. O que aconteceu aqui? O povo de Israel, no Egito, lá, aliás, no deserto, eles estavam caminhando. Deserto, vocês sabem que deserto tem areia, calor, nem água tem. E Deus sustentava o povo com maná. Depois você procura aí essa história do maná. Deus mandava diariamente o maná que vinha do céu. Uma semente parecendo semente de coentro. E Deus sustentava quase 3 milhões de pessoas no deserto com esse maná. Mas eles estavam indignados, estavam chorando aí, indignados, bravos. Porque tiveram grande desejo, estavam desesperados. Desejo do quê? Desejo de comer carne. E eles perguntam, chorando, quem vai nos dar carne a comer? Ninguém aguenta mais comer esse maná todo dia, só tem esse maná aí, a mesma coisa. Lá na escravidão, era escravidão, mas lá a gente tinha peixe, a gente tinha carne de graça, a gente tinha pepino, melão, cebola e várias coisas, alho, várias comidas. E agora a gente está aqui só com esse tal maná aí. E eles se rebelaram contra Moisés, contra Arão, e até criaram uma comissão para formar uma liderança e abandonar tudo e voltar para o Egito. E Deus se indignou, não destruiu o povo porque Moisés intercedeu. E é esse primeiro pecado que a Bíblia está nos advertindo. Cobiçaram as coisas más. Mas, meus irmãos, ter desejo de comer carne é pecado? Ter desejo de comer carne é pecado? De comer melão, pepino, de comer comida? Isso é pecado? Isso é coisa má? Isso é coisa má? Se nós ficássemos sem nenhum dos nossos alimentos, se Deus nos conduzisse para um deserto e a gente ficasse sem nenhum desses alimentos, um alimento dado por Deus, quem sabe uma papinha, uma sopinha,
O que a gente ia fazer também? O que faríamos hoje? Ou será que hoje também a gente não reclama porque não tem as coisas que a gente quer? Às vezes não tem a comida que a gente quer, não temos as coisas que os outros têm, as comidas, as casas, os carros, os telefones, enfim. Olhamos para o que está ao nosso redor, começamos a cobiçar e olhamos para nós e começamos a ficar desesperados. E aí tem umas igrejas que falam para as pessoas ir para lá porque elas vão ficar ricas e vão ficar... Tudo quanto for bênção vai acontecer na vida delas. Ainda tem mais essa. Meus queridos, será que cobiçar, que ter vontade de comer carne, peixe e essas comidas que eles tinham no deserto é pecado? O povo teve um desejo ardente de voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Preferiram voltar para a vida de escravidão do que a vida de libertação. Preferiram alimentar o corpo do que alimentar a alma. Preferiram alimentar o espírito do que alimentar a carne, do que alimentar o espírito. Amaram mais o mundo do que a Deus. Essa é a verdade. Por que Deus... E Deus mostrou aí. Eu deixei mesmo vocês passar fome. Fome do quê? Não, comida tinha, mas não era... Eles passaram fome de carne, daquelas comidas que eles tinham lá. E Deus disse, eu fiz de propósito para ensinar duas coisas. Primeiro, para ver como é que vocês se comportavam. Se eu tirar tudo, ou boa parte das coisas que vocês têm aqui, eu quero saber como é que vocês se comportam. Quem vocês amam mais? Se as coisas materiais ou se a mim? Segunda coisa, para dar uma lição para vocês, para mostrar que o ser humano não vive só de pão, ou seja, de coisas materiais, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ou seja, a sua palavra. A palavra tem que ser nosso alimento. E Jesus citou isso para o diabo. Quando ele foi tentado lá na tentação no deserto, Jesus citou isso aqui. Quando o diabo falou, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fala, cita esse texto para ele. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, será que estamos conscientes disso, o povo de Deus, a igreja? Estamos conscientes que somos chamados para viver do que sai da boca de Deus, viver da palavra, viver das promessas, viver de Deus? Ou nós estamos igual ao mundo aí, todos malucos aí, chorando, desesperados, se matando para conquistar? É bom a gente refletir. Mas, meus queridos, o que é cobiça? Diz que eles cobiçaram. Cobiça é desejo descontrolado e inconfessável de possuir coisas que pertencem a outros. Cobiça é desejo descontrolado de ter, de possuir. E engraçado que é um desejo que a gente não confessa, a gente não fala. É só quando a gente é provado que a gente demonstra. Fica escondido lá no nosso interior. E Deus nos prova para poder a gente botar para fora quem nós somos e o que está guardado lá dentro. Então, cobiça é desejo descontrolado e inconfessável de possuir coisas que não pertencem a nós, pertencem aos outros. De quem eram essas comidas aí? Era do Egito. A deles era lá na terra da promessa. Eles queriam voltar para comer a comida do Egito, que era dada de graça para eles, mas não era deles. Era do faraó, comida toda sacrificada a todos os deuses do Egito, comida perturbada, comida contaminada. E eles queriam voltar para viver esse tipo de opressão. Queridos, sinônimos de cobiça, desejo, já citei que é desejo descontrolado, mas sinônimos, o que é a mesma coisa de cobiça? Ambição, ganância, inveja. Isso é cobiça. É ambição, ganância, inveja. O contrário disso, o antônimo, o contrário de cobiça, o contrário de cobiça, desapego e desinteresse por coisas. Mas aí vem a pergunta, nós não podemos ter interesse, ambição pelas coisas, desejo de conquistar? A Bíblia está dizendo que nós
Não podemos ter desejo descontrolado. A ganância, a ambição, a inveja já é um desejo descontrolado, maligno, que a gente mata, que a gente está disposto a fazer qualquer coisa para ter aquilo. A gente pisa na garganta de qualquer um, a gente passa por cima de qualquer um, a gente faz qualquer coisa para ter as coisas. Não importa se o meu irmão vai ficar sem nada, não importa, porque dane-se ele, eu estou pensando em mim e na minha família. Querido, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20:17, está escrito assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, ou seja, não tem ambição, nem ganância, nem inveja, nem desejo descontrolado de possuir a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso é o princípio para os cristãos. E a gente vê cristão hoje entrando nesse mundo ímpio de Satanás aí, nessa visão diabólica, satânica. Invade tudo que ele tem, que as pessoas têm aí, invade, toma tudo, porque você não tem nada. Então invade, mata, destrói, apropria das coisas dos outros. Meus irmãos, essa é a doutrina de Satanás, não é a doutrina de Deus. O Senhor disse: não cobice nada do teu próximo, nem a casa, nem o carro, nem nada que ele tem, não cobiça a mulher, nem o servo, nem o filho, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Por quê? Porque o Senhor fala: se você obedecer minha palavra, eu vou abrir a janela do céu, você vai prosperar como teu próximo. Que a prosperidade dele, o exemplo dele, sirva de exemplo para você, mas não cobiça, senão você vai, em vez de ter a bênção, vai ter a maldição de Deus. Está lá em Êxodo 20:17. Irmão, mas isso é Velho Testamento. É? Vai para o Novo para você ver. Vamos para o Novo para ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre isso. Mas, queridos, o pecado de cobiça é proibido por Deus já desde o Velho Testamento. É o desejo descontrolado de possuir coisas que são dos outros. E outra coisa, é o desejo descontrolado de satisfazer a nossa carne. Satisfazer os desejos da carne, do prazer. Desejo de ter roupas como as roupas do próximo, o carro como o carro dele, as coisas como as coisas do mundo. Isso é satisfação da carne, dos desejos, do prazer. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina também em Romanos 8:5-8. Porque os que andam segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Ou seja, quem inclinar para os desejos da carne, os nossos desejos carnais, está inclinando para a morte. Mas quem inclina para as coisas do Espírito, inclina para a vida e paz. Desejo da carne, satisfazer os desejos da carne é inclinar para a morte, inclinar para o pecado. Mas inclinar para as coisas do Espírito é vida e paz. E aí o Paulo conclui: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inclinar, satisfazer os desejos da nossa carne é arrumar inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus e nem, na verdade, vai ser. Então, o Paulo está dizendo aqui que os desejos carnais é contrário à lei de Deus. E ainda tem cristão que diz que não tem que guardar lei nenhuma. Eu estou no Novo Testamento. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu viver segundo a carne, se nós como igreja vivermos os desejos da nossa carne, nós não vamos agradar a Deus. A cobiça do povo só foi revelada quando eles foram testados no deserto. Deus concediu um maná diariamente vindo do céu. Foi um período de jejum forçado. Deus cortou a alimentação habitual do povo. E aí vem o Deuteronômio 8:2-3, que eu li aí para vocês, para provar, saber o que estava no coração, para ver se vai guardar os meus mandamentos ou não. Te humilhou, deixou ter fome, sustentou com maná, para que desse a entender, você pudesse entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. O pecado não está no desejo de comer, mas está na falta de controle e de domínio sobre o desejo. O pecado não está no desejo de comer, mas na falta de controle e de domínio sobre o desejo. O pecado reside
aparece, surge quando ele se torna um Deus. Quando ele nos domina e não conseguimos viver sem ele ou sem ela. Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser pessoas, pode ser casa, pode ser carro, pode ser bens materiais, pode ser prazer, pode ser sexo, pode ser bebida, pode ser lazer. Qualquer coisa que nos dominar e nos tirar de Deus, qualquer coisa que a gente amar mais do que Deus, que a gente gastar mais tempo do que Deus, é pecado, é isso que é pecado. É algo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Outra coisa, pecado também pode resultar de algo bom, mas que está contaminado. As comidas do Egito estavam contaminadas pelos graves pecados de idolatria cometidos por aquele povo naquela época, pelas consagrações idólatras e satânicas que eles faziam dos alimentos. Os egípcios adoravam e cultuavam vários deuses ligados à natureza. Por exemplo, Osíris era conhecido como Deus que ensinou os homens a plantar e cultivar o solo. Era considerado o inventor da agricultura. Então, os egípcios cultuavam Osíris, diz que eles eram o Deus que inventou a agricultura. Era ele que mandava a chuva. Era ele que ensinou os homens a cultivar o solo. Além disso, por exemplo, adorava Amon, Deus do sol, o Deus que controlava o sol, o ar, o Amon. Então, qual foi o objetivo do deserto? Concluir a libertação que Deus começou com o povo de Israel. Libertação física e espiritual. Esse foi o propósito do deserto. Libertação, mudança. Mostrar tudo que estava errado até então e qual era o caminho a seguir. Agora, meus queridos, olha o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. E eu vou ler na tradução linguagem de hoje, que diz assim: de onde vêm as discussões e brigas no meio de vocês? Falando para a igreja. De onde vêm as discussões e as brigas no meio de vocês? Acaso não procede dos prazeres, dos desejos carnais que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar o que eles possuem. E, no entanto, vocês não têm o que desejam, porque não pedem para Deus. Porque não pedem. Pedem para quem? Para Deus. E quando pedem, não recebem. E por que não recebem? Por causa dos motivos errados. Porque vocês pedem para gastar nos próprios deleites e prazeres de vocês. Pedem para satisfazer os desejos da carne. Adúlteros e adúlteras. Olha que palavra forte. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ele chama o povo cristão que vive assim de adúlteros e adúlteras. O que é adultério? Adultério é alguém que tem compromisso com outra pessoa e trai. Vai ter relacionamento íntimo com a outra pessoa, sendo casado ou compromissado com alguém e comete adultério, relação íntima, sexual com outro. Isso é adultério. E ele está dizendo que quem diz que é de Deus, ama a Deus e caminha com Deus, e quer satisfazer só os desejos pecaminosos da carne, está cometendo adultério espiritual. Atraindo Deus com o mundo. E aí ele diz: adúlteros e adúlteras, não percebem que a amizade do mundo nos faz inimigos de Deus? Repito, se vocês desejam ser amigos do mundo, vão se tornar inimigos de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo está falando o mesmo assunto. Mesmo assunto, falando de cobiça dos cristãos. E eu começo a olhar, e eu tenho visto nessa caminhada aí de 60 anos dentro da igreja, e eu tenho visto, queridos, quantos cristãos que não prosperam. Gente de fé, gente que ora muito, mas gente que jejuma, que faz campanha, e até conquista alguma coisa, de repente perde tudo. Porque o objetivo da vida deles é conquistas materiais, é satisfazer desejos carnais, é dinheiro, é bens materiais, é carro, é as coisas do mundo. Queridos, não fomos chamados para isso. Agora, é verdade que Deus fala na palavra, Jesus falou: busca primeiro o reino, que as demais coisas vão ser acrescentadas para vocês.
primeiro lugar, Deus e seu reino, sua justiça, sua palavra, seus princípios. Se a gente caminhar dentro dos princípios da palavra, obedecer a palavra de Deus, está lá em Deuteronômio 28, as bênçãos vão nos acompanhar. Não precisamos sair correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão nos acompanhar. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Já perdi tudo, já estive lá em cima, num banco estatal. Perdi tudo, fui lá embaixo. Depois Deus me levantou de novo. Mas eu aprendi que o primeiro tem que ser o reino. Eu não posso me preocupar, nunca me preocupei na minha vida, e muito menos nos últimos 20 anos aí, em ganhar dinheiro. Nunca me preocupei em ganhar dinheiro. Me preocupei em servir o meu semelhante na minha profissão, fazer o melhor, amar as pessoas, fazer o melhor pelas pessoas. Tem dinheiro, atende, não tem dinheiro, atende. Do mesmo jeito. Luta, batalha, tento fazer o melhor pelas pessoas, porque sei que estou fazendo o melhor para eles, vou estar fazendo o melhor para Deus, porque elas vão ser abençoadas, principalmente na área que eu trabalho, que é a área social. É tentar fazer valer o direito das pessoas que estão doentes e a Previdência abandona, ou idosas, ou então na área trabalhista. Mas eu nunca me preocupei em ganhar dinheiro, me preocupei em olhar para a palavra e fazer o que a Bíblia manda. E o resto Deus vai fazendo. Então é isso que eu posso estar dizendo. Se a gente quiser só satisfazer os nossos desejos carnais, nós vamos viver com essa vida mesquinha e nunca chegar a lugar nenhum. Vocês pedem, ele está dizendo, pedem e não recebem, porque pede mal, pede para gastar nos próprios desejos carnais. Às vezes passa a perna no irmão, passa a perna no que é do mundo, desejo exagerado de ganhar dinheiro, não quer abrir mão de nada, não quer perder nada, só quer ganhar. E aí ele conclui esse assunto dizendo assim: vocês já acham que o que diz as Escrituras, quando elas afirmam que o Espírito de Deus colocado em vocês tem ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo que está em nós, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele não quer que, se nós somos de Deus, ele não quer a gente vivendo errado. Não quer ver o Espírito Santo não quer ver eu e você traindo Deus pelas coisas do mundo. Ele tem ciúme. Ele nos quer ver sendo fiel a Deus, andando com Deus. E aí ele conclui assim: mas Deus concede generosamente graça. Ele resiste, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profunda tristeza, que haja choro, em vez de alegria e riso. Humilhe-se diante do Senhor, e ele vos exaltará. Meus queridos irmãos, essa é a exortação de hoje. Esse é o pecado que o povo de Israel praticou, é o primeiro pecado que nós não podemos repetir: amar as coisas más. Tem coisas que, mesmo parecendo boas, são más. Até mesmo a comida, até mesmo o dinheiro. Se ele se tornar um Deus, se a gente não viver sem aquilo, se tornar um Deus mais importante que tudo, por que Deus tirou tudo isso do povo de Israel no deserto? Para libertá-los, para tratá-los. Sabe, irmãos, às vezes Deus tira nosso trabalho, tira nosso emprego, já passei por isso, tira nossos bens, tira o casamento, tira filho, tira esposa, tira esposo, tira a saúde, bota a gente numa situação difícil, de enfermidade, não podendo comer nada, para a gente jejuar na marra. Precisamos refletir sobre isso. Os desertos que Deus nos coloca para nos libertar de tanta coisa que não agrada a Deus. Tanta coisa do mundo aí, que para o mundo é natural, mas para Deus não. Até mesmo a comida aqui, como nós vimos. Então, queridos, concluo. O apóstolo, então, disse que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme, e ele diz que quem quiser ser amigo de Deus vai se tornar, quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Então, é uma decisão. Ou eu tomo a decisão de ser amigo de Deus e pago o preço por isso, a minha parte nesse processo, ou se eu quiser agradar o mundo, agradar a mim mesmo, agradar a minha carne, eu vou me tornar
inimigo de Deus, e daí não posso contar com Deus. Daí que muita gente tem tanta luta, tanta guerra e nenhuma conquista. Quantos cristãos com tanta luta, tanta guerra, e até guerra espiritual, orando, e nenhuma conquista? Os princípios estão errado. Está construindo a casa com estrutura errada, com pilar errado, com projeto errado. Não está construindo dentro do projeto de Deus. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus ajude a mim, ajude a você, ajude a cada um de nós a compreender que andar com Deus é desse jeito. Então, o primeiro pecado é não repetir, amar as coisas más. O que é amar as coisas más? Muita coisa que está aí no mundo que não agrada a Deus. Daqui a uns dias a gente vai entrar mais detalhadamente nisso. Irmão, mas tal coisa é pecado? Irmão, usar isso é pecado, usar aquilo é pecado, fazer isso é pecado, fazer aquilo outro. Tanta confusão aí, tanta gente falando em pecado aí, igrejas e gente falando em tanta coisa aí. Daqui a gente vai entrar sobre isso detalhadamente. Usar piercing é pecado. O homem deixar o cabelo crescer é pecado. A mulher cortar o cabelo é pecado. Usar joias é pecado. Bebida. O que a Bíblia fala sobre bebida alcoólica? Pode, não pode. E por aí vai, tanta coisa. Quanta coisa esse mundo está oferecendo aí. O que eu posso assistir, o que eu não posso. Enfim, será que separado para Deus é formar um grupinho aí que isolar um grupo de pessoas aí separada do mundo para não se contaminar com o mundo? Será que é isso? Ou é gente separada do pecado do mundo e vivendo outros princípios, outras bases, outros fundamentos, mas no mundo, no meio das pessoas? Jesus viveu no meio das pessoas. Jesus viveu no meio das pessoas. Então, meus queridos, é isso por hoje. Que o Senhor nos ajude. Curva a sua cabeça e quero orar com você, por vocês que estão aqui na live, por vocês que vão estar ouvindo essa palavra, que Deus nos ajude. Obrigado, Pai, por essa palavra nesta noite, nesta hora. Senhor, o Senhor está dizendo que não podemos repetir os mesmos erros do povo de Israel, porque eles ficaram reprovados e prostrados no deserto. Era para passar 2 anos de deserto e morreram no deserto. Quantos de nós que a vida inteira é um deserto? Nunca flui, nunca muda. Nos ajuda, Pai. Ajuda eu, meus irmãos, as minhas irmãs. Senhor, nos ajuda a refletir o que é, por que nosso deserto não acaba? Por que tanto sofrimento do teu povo? Aliás, o profeta disse que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Abre a nossa visão, abre a minha visão, abre a visão da igreja, abre a visão dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, abre a visão dos meus irmãos, dos meus amigos, dos nossos amigos que estarão ouvindo essa palavra. Pai, continua falando, Santo Espírito, continua falando, tocando. O Senhor disse que precisamos tomar decisão. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se satisfazermos os desejos da carne, os desejos do mundo, vamos nos tornar inimigos de Deus. Não teremos a bênção de Deus e não teremos a Canaã celestial. Nos ajude, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus, nos libertar. Que o deserto que a gente passa possa ser uma escola, mas uma escola rápida, que a gente abra o olho, que a gente aprenda, que a gente seja transformado, para que a gente possa ser aprovado, como Abraão foi, e o Senhor dizia, não, da agora para frente vai ser bênção, porque você foi aprovado no texto. Ajude os meus irmãos, ajude cada família. Senhor, se tem alguém passando no deserto, seja na área financeira, seja na área física, na área da doença, alguém com problema de saúde, Senhor, na família, seja que área for, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo que está passando um deserto na sua vida, ajuda ele, abre a sua visão, que ele possa, Senhor, compreender qual é a tua vontade, qual é o teu propósito, e ele possa tomar a decisão certa, seguir o caminho certo, e o Senhor possa fazer coisas tremendas na sua vida, na sua família, porque o bom pastor veio para dar vida e vida com abundância. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.